Olá pessoal, venho mais uma vez nesse vídeo falar um pouquinho das dinâmicas ocultas que acontecem na nossa vida e a gente não consegue perceber, né? A nossa consciência não tem consciência, né, do que leva a gente a passar por situações difíceis, conflitos internos, né, uma busca aqui dentro que às vezes cansa, que às vezes adoece. E hoje eu vim falar exatamente para você mulher, para você mãe, um assunto muito delicado, que é pouco falado entre as mulheres, né? E também pouco sentido, que é sobre o aborto. Ai, esse assunto é bem delicado e doloroso também. Eu tive um aborto quando eu era bem jovem, meus 22 anos mais ou menos, e quando eu descobri, né, que era um aborto que tinha acontecido comigo, foi uma dor tão profunda, foi um rasgar a alma, sabe? Foi algo que eu não sabia lidar. Muito nova, com muitas crenças, né, sobre religião também. Não era um assunto falado lá em casa com facilidade. E toda morte, né, gera na gente um sofrimento interno. Por isso que a gente precisa do tempo do luto, né, para aceitar, para poder soltar, para poder também sentir essa dor e liberar a dor junto com aquele que se foi. Então, anos depois, muitos anos depois, eu conheci a constelação familiar e aí foi explicado um monte de coisa que tinha acontecido comigo nesse tempo todo, né, que eu não tinha reconhecido o aborto internamente e senti aquela dor novamente, né, que eu tinha tampado. Eu criei o ovário policístico, problemas com a minha menstruação. Foi muito difícil olhar para aquilo com consciência e de novo sentir a dor. Né? A dor que estava aqui dentro, aprisionada, na alma, no meu corpo, né? O meu ventre estava dizendo que era aquela exclusão, mas eu não sabia. Então caiu tudo por terra, o que eu pensava, a maneira que eu agia e até como o meu corpo, né, respondia àquela dor. E comecei a trabalhar com as constelações em 2014 e o que mais aparecia eram pessoas, né, com questões do aborto. E eu ficava assim internamente para mim, eu sei que dor é essa, né? Eu já olhei para isso. Quando foi em 2016, eu tive a minha filha, a Manu, minha primeira filha, com meu marido. Esse aborto foi de um relacionamento lá da adolescência. E aí, um dia a gente decidiu ir passar um final de semana numa pousada em Cunha e algo estava muito esquisito. Algo se apresentava ao meu redor, com criança, com o irmão mais velho, e, enfim. Teve um dia que eu falei pro meu esposo, né, eu preciso meditar, ficar com a Manu. A Manu devia ter mais ou menos uns 2 aninhos. Então eu desci no jardim lá dessa pousada e comecei a escrever. E de repente eu senti a presença de alguém, sabe, bem grande, bem alta assim do meu lado. E na hora me veio, é você, Dani, que eu coloquei o nome do meu filho, né, primeiro filho, que foi um aborto espontâneo de Daniel. E, foi lindo, foi lindo ver, né, aquela energia ali dizendo que estava tudo bem. Se tivesse vivo, estaria com quase 20 e poucos anos e não chegaria a uns 19 anos mais ou menos. E poder conversar, né, com aquela energia, com aquela memória, foi muito libertador. E realmente as coisas começaram a mudar. E quando foi em 2018, eu descobri um aborto que a minha mãe teve de mim, né, do meu irmão gemelar.
dei o nome de Márcio. Eu me chamo Márcia Maria. E aí foi outra dor de novo que não tem como explicar. Tive que despedir mais uma vez, né, de alguém que não veio, de alguém que passou algumas semanas, né, junto comigo. E foi muito forte. E eu acabei, no final desse ano de 2018, começando a ter problemas de saúde. Então, quando foi início de 2019, procurei um médico e aí ele falou que realmente eu estava com muita disfunção, principalmente da tireoide. E aí eu comecei a olhar para isso, né, o que tinha em mim, porque eu desenvolvi uma doença autoimune, né, chamada tireoidite de Hashimoto. E aí eu comecei a me questionar, né, que movimento era esse, que eu ainda queria morrer. Que meu próprio corpo contra mim, né, tireoide é um órgão tão importante na vida de todo mundo, né. Então, quando foi em abril de 2019, eu acabei tendo meu segundo aborto, que eu dei o nome de Arthur. E falar disso ainda me emociona, né? Porque tomar consciência é uma coisa, sentir é outra. Então, foi muito difícil sentir aquela dor de novo, né? Uma despedida de novo. E minha saúde estava muito debilitada, meu relacionamento com meu marido estava muito debilitado. E principalmente com a minha filha, né? Era muito difícil olhar para aquela criança e não ver que tinha outra criança que era o Arthur ali. Sendo que eu tinha acabado de me despedir, né? Acabado assim, né? Tinha tomado consciência do meu irmão em 2018. Então, quando foi no final de 2019, eu fui olhar para a Revolução Solar e tem um cara chamado Kiron, que é a grande ferida na alma, e ele estava na Casa da Saúde. Então fez todo sentido o que eu estava passando. E aí eu pude olhar de verdade, né, para o meu irmão falecido no final de 2019, com sentir, não só tomar consciência. E coincidência ou não, eu tinha um primo chamado Márcio, que também nasceu em dezembro como eu. Eles moravam no fundo da casa da minha mãe. E acho que o meu tio estava com dificuldade financeira, então ele dormia no berço comigo. E aquilo veio, né, tão forte de consciência. Fez todo sentido que o meu primo se colocou a serviço, né, como se fosse meu irmão gêmeo. E aí, bem no finalzinho de 2019, meu primo veio a óbito. E eu fui me despedir dele fisicamente, né? Fui no enterro dele. E ali eu senti a despedida de verdade do meu irmão, sabe? Foi muito forte descobrir que eu vim sozinho, o meu destino foi vir sozinha, né? O destino do meu irmão era aquele tempo que ele precisava no ventre da minha mãe. Então meu primo significou, né, essa partida de verdade. E aí muitas coisas foram caindo a ficha e eu cada vez mais debilitada, resistindo, né, sentir a dor, porque tinha perdido o Arthur e não vivia esse luto no sentir. Aí também tinha perdido meu irmão, né, há anos, 40 e poucos anos. E fisicamente aconteceu mesmo, né, a despedida, até que eu busquei por outras alternativas, além de terapias, de constelação, de tratamento médico, e eu voltei a consagrar a medicina sagrada ayahuasca, que é um trabalho muito lindo, muito profundo e totalmente de entrega espiritual. E quando foi em março de 2020, mais ou menos, acho que foi logo depois que começou a pandemia, em um ritual, eu acessei essa despedida do meu irmão, né, espiritualmente. Foi tão lindo, foi tão libertador saber que ele precisava daquele tempo e que ele me deu espaço para desenvolver mais, para vir honrar a vida que era o meu destino e não dele. E foi libertador, assim. Isso
Mudou tudo. Mudou meu relacionamento com meu marido, mudou meu relacionamento com parcerias, mudou meu relacionamento com pessoas que eu queria salvar. É muito, muito profundo isso, gente. A constelação é maravilhosa, mas tem o tempo, sabe, da gente sentir, compreender e liberar. E aí depois disso, no final de 2020, eu acessei a despedida do meu filho, do Arthur, porque com o Daniel eu já tinha feito isso. E é disso que eu quero falar para as mulheres, né? Principalmente para as mães. É uma dor que nenhum homem sabe, por mais que perca o filho também já nascido, né? Aquela criança tá em você, a vida tá ali através de você. Então é uma dor assim que causa muitos problemas na vida da mulher e depois vai causar isso na vida do casal, na vida da saúde, da prosperidade e dos filhos que estão vivos. Então, desde então eu comecei a trabalhar muito forte com o sagrado feminino, em constelar, fazer vivências de constelação com as mulheres tomando, né, o seu sagrado feminino, voltando lá para o seu ventre, para o seu útero e resgatando tantas dores que a gente já tomou no ventre da nossa mãe e nem sabia. E depois a gente tem a nossa experiência e também não sabe lidar. E isso para a mulher é muito forte, né? Não dá para explicar, o homem não consegue acessar isso. A postura do homem, a energia do homem é outra coisa, é muito diferente da nossa. Então, eu decidi fazer uma vivência, né, no mês de maio, onde nós vamos trabalhar o útero da mulher. Vai ser um mergulho muito profundo, que a gente vai mesmo acessar as memórias do que a gente já tomou no ventre da nossa mãe, e pode ser que a gente tenha tomado um aborto também da nossa mãe, seja com a gente, né, de uma gravidez gemelar, ou seja, do que a nossa mãe teve, de um irmão que não pôde vir, e que ela também às vezes nem sabia, que às vezes a própria placenta absorve o feto, né, abortado. E claro, aquelas mulheres também que, sem julgamento, tiveram esse movimento de abortar, né, uma criança, uma vida. Isso é muito profundo. E o quanto isso vai ditar a energia que a mulher vai criar e co-criar através do seu ventre naquela exclusão. Então, olhar para isso é algo que precisa estar muito afim, sabe? Na verdade, existe uma frase que a gente fala na constelação, Beth Hellinger deixou isso bem claro: você ainda não sofreu o suficiente. Então chega de sofrer, né? Chega de ficar resistindo à dor. E juntas a gente pode mais. Juntas a gente pode realmente acessar essa dor, a gente pode uma acolher a dor da outra, ter a compaixão, a empatia pelo destino que levou essa mulher a abortar ou ter o aborto espontâneo, seja provocado ou espontâneo, né? E também a própria dor do que ela sentiu no ventre da mãe dela, ou dessa criança que não nasceu, que a mãe também não pôde. Enfim, são muitas histórias. Eu vim gravar esse vídeo para convidar você, mulher, que quer, sabe, encontrar a paz dentro de você. E essa paz está ligada a muitas coisas. Está ligada à sua saúde, está ligada ao seu amor próprio, está ligada aos bons relacionamentos, a uma vida abundante, a uma vida próspera, uma vida sexual sadia, porque isso também interfere, né? Uma mulher, depois que tem um aborto, ela está no luto, ela não se sente mais disponível, até mesmo para correr o risco de gerar outra vida. E o homem não sabe disso. E isso faz com que a mulher se afaste do homem. E se afasta mesmo. Eu passei por isso na pele. E é mais forte que a gente. A gente não consegue perceber, sabe, que existe uma força aqui dentro que está afastando de tomar o homem novamente e de se entregar na plenitude. E isso é algo que não dá para explicar. Precisa sentir e depois cada uma vai acessar, né,
o download, os insights e também a dissolução dessa memória de exclusão, essa memória de dor, de despedida. Hoje eu teria 3 filhos vivos, né? Eu tenho os 2 aqui no meu coração e a Manu, que é uma bênção, né? O nome dela é Manuela e significa Deus conosco. Então eu olho para ela e realmente vejo, né, a materialização de Deus ali. Uma criança muito amável, uma criança que, né, eu e meu marido, a gente fala que ela veio de presente pra gente mesmo. Foi Deus em ação. Mas fica muito pesado, né, pra criança a gente depositar tudo nela, inclusive até o nosso relacionamento, né, o nosso casamento. Ela é o fruto dessa união, mas ela não é o grande motivo de estarmos juntos como homem e mulher. E é disso que a gente vai trabalhar aqui também, porque muitas vezes relacionamentos não estão indo para frente, não estão em harmonia, porque às vezes os pais depositam nos filhos a união, né, o que mantém o casamento. Isso não é sistêmico, isso é um peso para a criança. E aí a criança começa a ficar doente, depois de um aborto a criança começa a ficar, que não foi reconhecido, né? A criança começa a ficar muito irritada, muito depressiva, agitada, né? Hiperativa mesmo. E tantas pessoas, né, não sabem disso e vão tratar a criança, e muitos médicos, né, dessa área trabalham com a criança com essa hiperatividade, medicando, né? E criança é saudável, né? Criança já nasceu saudável. E aquelas crianças que não nasceram saudáveis, possivelmente também estão espiando por alguém do sistema que não foi incluído, que não tem um lugar de direito nessa família. Bert Hellinger fala das 3 ordens do amor e uma delas é o pertencimento. E o aborto faz parte. Né? Foi quando a Sophie Hellinger, a esposa dele, começou a atuar também nesse campo, que trouxe a nova abordagem das constelações, porque ele não incluía o aborto. E a Sophie descobriu nesse campo o quanto o aborto faz parte, e o quanto isso traz muita paz, leveza, né? Saúde, harmonia para o casal, para os filhos. É muito profundo, né? Falar disso me traz também quanto a minha mãe sofreu, né? Quanto a minha mãe talvez até agora não tomou consciência, né? Que ela já teve outro filho que não veio. E minha mãe é uma mulher que acho que viveu toda a vida, sabe? Para ajudar as crianças. Ela muito criança teve que crescer. A irmã mais velha, viva, né? Porque antes dela teve 3, né? Um aborto da minha avó na barriga, né? A criança já estava, acho que uns 8 meses. Minha avó levou um coice, não sei se foi de uma égua, não me recordo agora. E aí a neném não pôde nascer. Depois ela teve um aborto de um menino e depois o meu tio, né, que nasceu, faleceu aos 4 anos. Imagina se já por falta de uma vacina na época. Imagina assim, ele já não estava seguindo, né, os outros irmãos. E aí a minha mãe, forte espiritualmente, com o destino que ela veio fazer, resistiu, né? E depois ela ajudou a minha avó a criar os outros 7 filhos. Ai, gente, é muita história, né? É muita história. E então, quanto isso, também eu já tomei do ventre da minha mãe, né? Dela talvez até estar espiando pelos irmãos falecidos e abortados, que não tiveram um lugar de consciência, né? De direito. E aí a minha mãe segue criando também, ajudando a minha avó a criar, né? Porque ela é a mais velha viva. Ela hoje é a mais velha. Muitos tios que vieram depois dela já faleceram adultos. Então agora tem ela. Que força que existe dentro da gente. Que força que a gente toma já dentro do ventre da nossa mãe.
E a minha mãe é essa mulher, sabe, de força, principalmente força espiritual, de dizer, eu vou honrar a vida, né, que me foi dada e que é minha de direito para fazer o que eu vim fazer. E mesmo que me custe, eu tomo essa vida ao preço que me custou, ao que custou a minha mãe, ao que custou meus irmãos, ao que custou o meu pai. E eu faço algo de bom. E a minha mãe é uma mulher que faz muita coisa de bom, muitas coisas boas nessa vida. Ela tem 86 anos e eu hoje, né, resolvida com ela, porque também tive muitos conflitos, não sabia que eu também estava espiando, pelo menos por esse aborto do meu irmão e por outras questões dela. Eu sou a 7ª, não por acaso, né? Beth Hellinger fala disso, sabe? Que um filho é o número 3, né? Então, o pai, a mãe e o filho. 3. O ideal depois seria mais um filho, 4. Então, cada pai, cada mãe, né, se une a esses filhos. E depois se vem um próximo filho, que é o 5º, já desequilibra, porque ele fica sozinho. Então, lá em casa, né, eu sou a caçula de 7. E aí ele também fala, né, que isso, os últimos filhos são os que têm mais força, porque estão sozinhos, né? Então é como se assim os 3 antes de mim tivessem se pactuado, né, uma força com o pai, com a mãe, com os outros irmãos e tinha uma união, né? E aí eu, como sou a 7ª, não tive a quem me unir. E aí vem de novo, né, a dor do irmão gemelar que se foi. E que força vem dentro de mim, né, para ficar? Que força vem dentro de mim para romper, para fazer diferente? Tem uma música chamada Ancestrais, de uma dupla chamada Rosa Amarela, e ela fala, né, que eu vim fazer diferente. E é muito lindo, porque sou eu, sabe? Eu vejo que essa música é pra mim. E 7 é um número espiritual, né? E hoje, trabalhando com as constelações, com a apometria, eu vejo que é isso que eu vim fazer, sabe? É nessa força espiritual, tomar consciência nesse corpo humano, mas com a força espiritual. E a força espiritual é tudo. A força espiritual diz quem é você. Quem você veio ser, o que você veio fazer aqui. Você tem um propósito. Então a minha vida também não foi em vão, não é em vão. Eu também tomo a minha vida ao preço que custou a minha mãe, ao preço que custou o meu pai e que agora custa a mim. Mas de uma maneira diferente, podendo fazer diferente, tendo a permissão e o respeito por eles e por tudo como foi, fazendo diferente. Ontem eu estava lendo o livro do Beth Hellinger, né, a biografia dele, e tem uma meditação que ele ajuda a gente a falar isso para os pais, e eu me emocionei, estou emocionada ainda, porque transcende, sabe o que a nossa cabeça quer dizer? Transcende o que o nosso conhecimento nos dá de direção. A nossa alma sabe o caminho, e a nossa alma é que vai nos levar a encontrar a consciência espiritual, para nessa consciência espiritual a gente realmente caminhar com força, com consciência, com fé. Então é muito lindo, né? Então, a minha alma leva o meu corpo a encontrar o meu espírito. 3, né? Totalmente 3. Tripé. É impossível não se emocionar, gente, numa profundidade de um trabalho desse. É impossível não sentir o que é tudo isso. E hoje eu me emociono, né? Esse choro é de consciência. É como se a minha alma estivesse dizendo, né, para o meu corpo: a gente já encontrou o caminho. A gente tem algo aqui que vai nos levar muito além. E é esse além, né, dessa força maior. E que força maior? Do cosmo, do Criador, de Deus. É a força que não se explica.
que deu vida a esse universo todo. E nós somos esse fragmento. Nós somos o fragmento desse Deus, desse Criador do universo, desse soberano, desse grande Pai universal. Aqui a gente não vai entrar em nada que tenha a ver com religião. Eu até tenho aqui, né, no meu altar a imagem desse Jesus, que quem busca aí pelo ocultismo sabe que não é bem essa imagem, mas eu acho muito linda, né, essa imagem dele colocar a mão no coração e irradiar toda essa energia trina do seu coração, né, com a outra mão. Então toca com a direita e libera com a esquerda. E tenho ali também, né, Mamãe Oxum, que é linda essa energia, né, desse arquétipo orixá, bem africano, da onde toda a espiritualidade, eu acredito, que iniciou nesse planeta com mais consciência. Assim como eu também tenho ali meu índio, Buda, os arquétipos indianos, a pirâmide, enfim, são simbologias, mas que fazem a gente se conectar, né? Porque a nossa mente consciente precisa do que é concreto, né? Nossa experiência humana pega, né? Mas tudo isso está ligado a algo muito maior, né? Assim como o fogo queima, né, se você pôr a mão, mas ele também transmuta e ele você não consegue pegar. Para mim esse é o símbolo do espírito, desse espírito que habita dentro de nós e que é ele que vai nos ajudar a transmutar as dores, as memórias da nossa alma que adoece o nosso corpo. E é por isso que ir lá no nosso ventre, para nós mulheres, vai ser algo muito libertador, muito transmutador, porque a gente precisa desse fogo espiritual na união dessas mulheres que querem a mesma coisa, para se libertarem da carne que ainda dói, porque a alma ainda sofre com alguém que não foi reconhecido, alguém que foi excluído pela própria dor. Mas esse fogo do espírito não queima, ele transmuta. E aí sim a gente vai poder ter uma verdadeira cura. A cura que a sua alma precisa. O seu espírito não precisa de nada, ele sabe o caminho. Mas a sua alma precisa, porque primeiro o espírito, depois a alma, até chegar ao corpo. Então é denso. Por isso que eu falei, a alma nos leva no corpo para encontrar o espírito. E é isso que a gente vai fazer aqui em maio. Então você, mulher que está com dificuldades no relacionamento amoroso, no amor próprio, na saúde, né, com depressão, com vazio, dificuldades com o dinheiro, né, a prosperidade está muito ligada com o dinheiro. Então uma mulher que tem um aborto não reconhecido, ela vai ter dificuldades com essa prosperidade. Ela vir com leveza, com fluidez. E a gente merece, né? Nós é que damos vida, né? O espírito do homem adentra o nosso ventre para a gente acoplar a alma de um novo espírito e tecer o corpinho dele. Isso tudo é físico e acontece aqui no nosso ventre. Então, isso vai ser libertador na sua vida, na nossa vida, né? Porque cada vez que eu trabalho com uma mulher para ela se curar, eu também estou curando não só as partículas que ainda tem em mim, mas também as memórias de muitas antepassadas que tiveram abortos, não puderam reconhecer esse aborto, ou então não tiveram filhos, não puderam ficar com esses filhos. São muitas memórias. Então é muito libertador. É uma libertação geracional, né? É uma libertação espiritual para as almas também dessas antepassadas. E isso fica mais leve para elas, porque realmente elas podem ficar em paz, porque aquela dor foi acolhida, foi dissolvida, e aí vem pra gente também essa dissolução, essa leveza,
E aí a gente fica mais leve. E estando mais leve, a gente pode estar mais disponíveis para nós, para os nossos companheiros, cônjuges, para os nossos filhos. Se a gente não resolver isso, a gente vai deixar essa herança, sabe? Sabe, o preço que me custou? Então, o preço que me custou não é o que foi ruim, mas é aquilo que foi transcendental, que a gente conseguiu resolver. Por mais que tenha custado um preço alto, mas aquilo se foi libertado. E aí a mesma coisa a gente vai passar para os nossos filhos. Uma herança de força. E nós mulheres temos essa força aqui, ó, no útero. O homem tem a força, todos nós temos forças espirituais, mas o homem tem a força bruta, o mu, sabe, que constrói, que vai para frente, que a saúde deles é muito mais, né, de ir, de romper, de abrir caminho do que a nossa. Mas nós temos outra força, a força de criar, a força literalmente de materializar algo divino. E esse algo divino não é apenas um filho. O filho é a materialidade. Mas e você? O que você tem criado na sua vida? O que você tem criado que te traz leveza, alegria? O que você tem criado que te traz paz? A gente vive, ainda mais nesse momento, guerras. E eu tenho certeza que nenhuma mulher começou essa guerra. É outra energia. A nossa energia é de acolher. Assim como Mamãe Chum acolhe, acalma, relaxa. Então, que você que está vendo esse vídeo e é mulher possa sentir no seu coração e também permitir sentir o seu ventre, estarmos juntas aqui em maio para essa vivência de cura, de libertação, de leveza, para uma nova vida. A gente precisa de uma nova vida. Nós mulheres nos sobrecarregamos muito, principalmente depois que a gente vira mãe. Os nossos filhos estão ligados a nós até o 7º ano da vida deles. Por mais que o pai queira ajudar, ele está conectado a você, energeticamente a você. E qual é a qualidade desse relacionamento que você está tendo com o seu filho, com a sua filha? É rígida? É uma criança que aí dentro está sentindo um vazio, doído, uma criança sofrida? Você vai inconscientemente fazer isso também com o seu filho. E saber que tem algo faltando, completa. E quando completa, você pode estar plena, na completude, até mesmo para continuar. Eu sei que nós estamos em tempos difíceis, né? Principalmente com essa pandemia. E que nós mulheres agora vamos mesmo, né? Para fora, para trabalhar, para ajudar os maridos. E isso fica pesado, né? Porque a gente precisa cuidar da casa, dos filhos. E não é porque isso é ser Amélia, porque a mulher tem essa visão. A mulher enxerga tudo que está faltando, que não está, que está fora do lugar na casa. A visão do homem é outra. E aí a gente ainda tem que sair para trabalhar, a gente ainda tem que sair para ajudar, trazer o sustento. E quando a gente chega em casa, o essencial, quem vê, somos nós. Eles podem ajudar, mas não é a mesma coisa. Então, isso é uma live para outro dia, um vídeo, né, para outro dia. Falar sobre esses relacionamentos, principalmente da nova era. Mas não adianta a gente ir para um relacionamento da nova era se a gente não curou aquilo que é velho e que ainda tá aqui, ó, sabe? Pesando, adoecendo. A gente precisa, ó, liberar e deixar ir. Com consciência, com amorosidade, com leveza, com desapego e também com força amorosa. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Quem sentir no seu coração de vir participar dessa vivência, vai ser uma grande honra para mim ter mulheres presentes para a gente literalmente ter uma cura, uma libertação nossa, dos nossos antepassados e também já para gerações futuras, principalmente para os nossos filhos que estão vivos ou os que ainda estão por vir.
É isso. Eu não me apresentei, né? Eu estava tão envolvida também já no assunto. Meu nome é Márcia Maria de Paula, eu sou facilitadora em constelação familiar. Me formei com a Mimanza, alemã, que trouxe o Bert Hellinger para o Brasil em 2012. Em 2014 eu comecei a facilitar como consteladora, né, as constelações. Já dei treinamento de constelação também. Foram 6 turmas que me ensinaram muito, me ajudaram a libertar, conscientizar de um monte de coisa, me curar também. Já facilitei mais de 1.300 constelações ao longo desses anos e agora eu estou nesse movimento de cada vez mais me conectar com mulheres que queiram sair da imagem de competição, da arrogância, de ser mãe dos parceiros, de estar disponível para a própria vida, para a própria saúde, para a própria abundância, prosperidade, sucesso profissional e também o maior sucesso, que é ser mãe. Isso com leveza, sem sofrimento. Então, eu venho seguindo isso desde 2021, a trabalhar esse sagrado feminino. Primeiro eu trabalhei em mim, ainda me trabalho, né? A gente ainda tem muita coisa, eu tenho hoje 44 anos, tem memória ainda para sair e ser libertada, ser reconhecida, acolhida, transmutada. E cada vez que eu faço isso em grupos de mulheres, eu percebo o quanto fica mais leve aqui atrás, sabe? Muitas mulheres aqui atrás sopram, né? Um sopro de liberdade, de leveza, para poder fazer diferente daquilo que não pôde lá atrás e honrar a vida que chegou a mim, principalmente como mulher, e deixar esse legado, essa herança para mais e mais seres humanos, que a gente ser um canal divino para eles aqui nessa vida. É isso. Então, se você quiser saber mais sobre essa vivência para as mulheres em maio, eu vou deixar embaixo desse vídeo o telefone do Casina, né? Eu também sou proprietária do Espaço Holístico Casina aqui em Jacareí. Esse encontro precisa ser presencial, então não dá para ser online, né? Porque é muito profundo e aí vem outras forças que me ajudam nesse campo, né? Inclusive com as ervas, os incensos, enfim, outras questões que eu aprendi aí que a espiritualidade vem me presenteando, né, com mais consciência, mas também com outra ajuda, além do campo dessa nova abordagem que abre muitos portais para libertar memórias, personalidades antepassadas e também a nós próprios, tá bom? Então é isso. Se você quiser saber mais, entre em contato. Para mim vai ser um grande prazer e uma grande honra poder compartilhar com você todas as curas, todas as consciências que eu já vivi, que eu já presenciei ao longo de todos esses anos da minha vida com a constelação familiar. E como isso mudou a minha vida, a minha história, a história com a minha família, a história como filha, esposa, mãe, profissional. Isso é algo que não dá para ficar contando aqui num vídeo, mas quem me conhece, conhece um pouco aí da minha trajetória, percebe a diferença, inclusive nesse sentir, né? Que eu vibro hoje de sentir, não só com as palavras e conhecimento, mas também com a energia que hoje eu tenho mais disponível dentro de mim, de ser mais acessível, ser mais amorosa, ser mais acolhedora, mais compassiva, mais paciente. É isso. Então, fico aí aguardando a todas vocês, lembrando que vai ser um encontro presencial, uma vivência só para as mulheres, tá? No mês de maio, mês das mulheres, mês da mãe, né? Então vai ser com certeza uma cura para nós e também com certeza para as nossas mães e as mães delas. É isso. Gratidão.